Levítico, capítulo 14. O Senhor deu a Moisés o seguinte regulamento para os casos de leprosos curados. O sacerdote sairá do acampamento para examinar a pessoa. Se ele vê que a lepra desapareceu mesmo, exigirá o seguinte para a cerimônia de purificação: 2 aves que a lei permite ao povo comer, um pedaço de madeira de cedro, um pano de forro vermelho e uns ramos de hisopo. Mandará matar uma das aves, que deverá ser posta numa vasilha de barro pendurada em cima de água corrente. O sacerdote molhará a outra ave, ainda viva, no sangue da ave sacrificada. Molhará junto com ela a madeira, o pano vermelho e os ramos de hisopo. Então, o sacerdote borrifará daquele sangue sobre a pessoa curada da lepra. Fará isso 7 vezes. Só depois disso tudo é que o sacerdote declarará que aquela pessoa está curada. Em seguida, soltará a ave viva para que viva livremente nos campos. Para completar a purificação, o doente curado lavará as roupas que estiver usando, rapará a cabeça, as sobrancelhas e a barba, tomará banho e tornará a morar dentro do acampamento. Só que terá de ficar fora da tenda dele durante 7 dias. Ao 7º dia, rapará de novo a cabeça, a barba e as sobrancelhas, lavará a roupa dele e tomará banho. Então, será declarado totalmente curado da lepra e cerimonialmente limpo. No dia seguinte, no 8º dia, irá ao sacerdote levando 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano de idade, também sem defeito, e 15 litros de farinha fresca da melhor qualidade para oferta de cereal preparado com azeite. Fora, meio litro de azeite de oliveira, que será levado separadamente. O sacerdote encarregado de fazer a purificação apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe na entrada do tabernáculo. O sacerdote oferecerá ao Senhor um dos cordeiros e o meio litro de azeite como oferta pela culpa. Fará os movimentos próprios de oferecimento ao Senhor, pois é oferta movida diante do Senhor. Então, matará o cordeiro no lugar em que é costume matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas, lugar consagrado para este fim, junto ao tabernáculo. Isto porque a oferta pela culpa é para o sacerdote usar como alimento. Como no caso da oferta pelo pecado, é oferta muito santa. O sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para pôr um pouco na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão daquele que está em processo de purificação cerimonial. Depois, o sacerdote derramará o azeite trazido separado na palma da mão esquerda dele mesmo, molhará o dedo direito nele e com o dedo borrifará 7 vezes azeite diante do Senhor. Da sobra do azeite que está na mão esquerda, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão do candidato à purificação, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite será derramado na cabeça daquela pessoa. Assim, o sacerdote fará expiação pela culpa, ou seja, ficará paga a culpa daquela pessoa diante do Senhor. Depois, o
O sacerdote apresentará a oferta pelo pecado e fará a cerimônia de expiação por aquele que está sendo purificado da impureza da lepra. Feito isso, o sacerdote matará o animal dado para oferta queimada, apresentará essa oferta junto com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por aquela pessoa que, ao final, será declarada limpa. Se a pessoa for pobre, não tendo recursos suficientes para trazer tudo aquilo, poderá trazer somente um cordeiro para oferta pela culpa, para ser apresentado ao Senhor na cerimônia de expiação feita com os movimentos próprios pelo sacerdote diante do altar. Além do cordeiro, basta trazer 5 litros de farinha fresca e boa, preparada com azeite, para a oferta de cereais, e meio litro de azeite de oliveira. Deverá trazer também 2 rolas ou 2 pombinhos, o que lhe for possível, e usar um deles para oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. Estas coisas serão trazidas ao sacerdote à tenda do tabernáculo ao 8º dia, para a cerimônia de purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro para a oferta pela culpa e o azeite trazido em separado e mover as suas ofertas diante do altar como gesto de oferecimento ao Senhor. Depois, matará o cordeiro e porá sangue dele na ponta da orelha direita e nos polegares direito do pé e da mão daquele que está sendo purificado. Então, o sacerdote derramará azeite na palma da sua própria mão esquerda. Com o dedo direito, borrifará azeite 7 vezes diante do Senhor. Depois, ele terá de pôr um pouco do azeite da mão esquerda na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será posto na cabeça daquele que está em processo de purificação, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Depois, oferecerá as rolas ou os pombinhos, conforme a pessoa tenha podido trazer. Uma das aves é para oferta pelo pecado, a outra é para oferta queimada, para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que está sendo purificado diante do Senhor. São estas, pois, as leis para aqueles que, estando limpos da lepra, não têm recursos para oferecer os sacrifícios normalmente exigidos para a cerimônia de purificação. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrarem na terra de Canaã, terra que darei a vocês, e eu puser lepra em alguma casa de lá, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: parece que a minha casa pegou lepra. O sacerdote tomará as seguintes medidas: que a casa seja esvaziada, para que a praga não contamine os móveis e os objetos domésticos. Depois, ele mesmo irá até lá e examinará a casa. Se encontrar nas paredes da casa manchas esverdeadas ou avermelhadas, parecendo mais fundas do que a parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se vê que a praga se alastrou nas paredes da casa,
ordenará que as pedras atingidas pela praga sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Além disso, fará raspar a casa inteira. O pó que juntarem da raspagem será lançado fora da cidade, num lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas, e a casa será rebocada com novo reboco. Se depois de feitas estas coisas todas, a praga tornar a brotar na casa, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se a praga estiver alastrado na casa, é lepra maligna. A casa está contaminada. Por isso, a casa será demolida totalmente, de modo que não fique nada de pé, nem pedras, nem revestimento, nem madeira, e tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada, ficará cerimonialmente impuro até o anoitecer. Quem descansar ou comer naquela casa, terá de lavar a roupa usada na ocasião. Mas se, quando o sacerdote voltar para o novo exame, verificar que as manchas não reapareceram nas paredes reformadas, ele dará atestado de que a lepra está curada e que a casa está limpa. Para completar a purificação da casa, pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e uns ramos de hisopo. Matará uma das aves numa vasilha de barro pendurada em cima de água corrente. Depois molhará a madeira, o hisopo, o pano vermelho e a ave viva no sangue da ave sacrificada, e borrifará o sangue na casa 7 vezes. Deste modo, a casa será purificada. Então, o sacerdote soltará a ave fora da cidade, para que viva livremente nos campos. Assim, ficará feita a expiação pela casa, e ela estará cerimonialmente limpa. São estes, pois, os regulamentos para os vários lugares e coisas que podem pegar lepra. Tanto servem para resolver a questão, quando aparecerem pragas em roupas e em casas, como também aparecem na pele humana manchas lustrosas, inchaços e feridas vivas nas queimaduras. Assim, fica fácil verificar se uma coisa é limpa ou impura, isto é, se uma coisa está com lepra ou não. Aí está, pois, a lei da lepra. Levítico, capítulo 15. O Senhor mandou Moisés e Arão darem mais estas instruções ao povo de Israel. O homem que tem derramamento anormal de líquido seminal está cerimonialmente contaminado, e isso mesmo quando para o derramamento. A cama dele e todos os lugares onde ele se sentar estarão também contaminados. Quem encostar na cama dele terá de lavar a roupa que estiver usando, terá de tomar banho e estará cerimonialmente impuro até o fim do dia. Quem sentar no mesmo lugar em que tiver sentado naquele que está com derramamento, a mesma coisa, terá de lavar a roupa que estiver usando na ocasião, terá de tomar banho e estará cerimonialmente contaminado até o anoitecer. O mesmo acontece com a pessoa que encostar nele. Se ele cuspir em alguém que está cerimonialmente limpo, esta pessoa também ficará impura até o fim do dia, e terá de lavar a roupa e o corpo. A sela em que andar montado ficará impura.
Quem encostar em alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até o fim do dia. E quem carregar aquilo terá de lavar a própria roupa e tomar banho, além de ficar cerimonialmente impuro até o anoitecer. Se aquele homem tocar numa pessoa sem ter lavado as mãos, esta pessoa ficará impura até o fim do dia, e terá de lavar a roupa e tomar banho. Se aquele homem pegar numa vasilha de barro, deverá ser quebrada. Se for de madeira, basta que seja lavada. Quando parar o derramamento seminal, o homem começará um processo de purificação cerimonial que durará 7 dias. Para isso, ele terá de lavar as suas roupas e tomar banho em água corrente. Ao 8º dia, deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. Assim, fará expiação pelo homem por causa daquele derramamento. Sempre que um homem expelir líquido seminal, banhará em água o corpo e ficará cerimonialmente impuro até o anoitecer. Toda a pele, todas as peças de roupa molhadas pelo líquido terão de ser lavadas e ficarão cerimonialmente contaminadas até o fim do dia. Depois das relações sexuais, tanto o homem como a mulher terão de banhar-se e estarão impuros até o entardecer. Durante as regras femininas normais, a mulher está cerimonialmente contaminada durante 7 dias. Durante esse período, quem tocar nela ficará contaminado até o anoitecer. Todos os objetos e todos os lugares em que ela sentar ou se deitar durante as regras mensais estarão impuros também. Quem encostar na cama dela terá de lavar a roupa que estiver vestindo, terá de tomar banho e ficará impuro até o anoitecer. A mesma coisa acontece com quem encostar em alguma coisa na qual ela tiver sentado. Até mesmo quem encostar em alguma coisa que estiver na cama dela ou sobre aquilo em que ela esteve sentada, ficará impuro até a entrada da noite. Se um homem tiver relação sexual com ela durante aqueles dias, ficará cerimonialmente impuro por 7 dias e contaminará toda a cama em que se deitar. Quando as regras femininas durarem mais tempo do que o normal, ou acontecerem fora do tempo certo, são aplicados os mesmos regulamentos dados para o caso de regras normais. Assim, tudo aquilo em que ela se deitar ou sentar ficará cerimonialmente impuro. E aquele que tiver contato com essas coisas também estará contaminado até o anoitecer. Além disso, terá de lavar a roupa e o corpo. 7 dias depois que pararem as regras, a mulher estará cerimonialmente limpa. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. Assim, fará expiação por ela na presença do Senhor por causa daquela impureza cerimonial. Deste modo, vocês cuidarão de manter isoladas as coisas e pessoas impuras dos cidadãos de Israel. Não tendo este cuidado, aquelas pessoas morreriam ao contaminar o meu tabernáculo que está entre eles. Esta é, pois, a lei que regulamenta as emissões genitais
incluindo as emissões doentias, contaminando o homem e tudo que ele tocar. Esta lei também regulamenta os problemas de contaminação resultante das regras femininas, das hemorragias ou derramamentos anormais, masculinos ou femininos, e da relação sexual com mulher cerimonialmente impura.